ما صليت على الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. A Síria é um país com história milenar, palco de civilizações antigas, rota de comércio entre continentes, com cidades que inspiram cultura e tradição. Mas por trás dessa paisagem vibrante, o regime autoritário mantinha o controle político e social, com décadas de repressão, corrupção e restrições à liberdade individual. E então, em 2011, o mundo testemunhou o início de uma revolta que mudaria para sempre a vida de milhões de pessoas e transformaria o país em um dos cenários mais devastadores do século XXI. Hafez al-Assad governou a Síria por mais de 3 décadas, consolidando o poder através do Partido Baath, do exército e de uma rede de segurança interna que controlava a cada aspecto da vida pública. Com sua morte em 2000, seu filho Bashar assumiu o poder, trazendo a promessa de modernização e reformas. Mas a realidade não mudou substancialmente. A repressão política continuou, a economia permanecia desigual e milhões de sírios sentiam que não tinham voz ou futuro. Além disso, o país enfrentava tensões étnicas e religiosas históricas entre sunitas, alauítas, cristãos e curdos, que eram mantidos sob o controle rígido, mas não desapareciam. Esse cenário de frustração latente criou o terreno fértil para a revolta que estava prestes a explodir. Em março de 2011, adolescentes de Dara foram presos por escrever nas paredes da escola slogans pedindo a liberdade. A repressão contra esses jovens despertou indignação em todo o país. Inicialmente, os protestos eram pacíficos, inspirados pelo que estava acontecendo na Tunísia, Egito e outros países durante a Primavera Árabe. Mas o governo respondeu com violência, tanques, tiros e prisões em massa. O povo sírio percebeu que suas vozes não seriam ouvidas, e a tensão rapidamente se transformou em um conflito armado. O que começou como protestos pacíficos evoluiu rapidamente para uma guerra civil complexa. Grupos armados surgiram em várias regiões, tentando proteger civis ou lutar contra o regime. A violência se espalhou, e várias cidades históricas como Alepo e Homs se transformaram em zonas de batalha. Famílias foram forçadas a fugir de suas casas, escolas foram fechadas, hospitais destruídos e a vida cotidiana se tornou uma luta pela sobrevivência. Cada explosão, cada prédio destruído, cada vida perdida lembrava que o país estava mudando para sempre. A Síria se fragmentou em várias zonas. O governo de Assad mantinha algumas regiões, com apoio militar e estratégico da Rússia e do Irã. Ao norte, grupos curdos organizavam sua própria administração autônoma, chamada de Rojava. No caos, o Estado Islâmico se aproveitou do vácuo de poder para expandir seu território, impondo a lei brutal. Além disso, dezenas de facções rebeldes menores lutavam entre si, complicando ainda mais o cenário. Cada região tinha sua própria dinâmica, mas todas estavam ligadas pelo mesmo sofrimento. O povo sírio estava no centro do conflito, que ninguém controlava totalmente. O conflito rapidamente se tornou internacional. A Rússia apoiava o Assad para manter sua influência militar e geopolítica. O Irã viu o regime como um aliado estratégico contra Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos e seus aliados apoiavam certos grupos rebeldes, tentando conter o extremismo. Países como Turquia, Arábia Saudita e Catar também interviram, financiando facções com interesses próprios. O resultado foi uma guerra dentro da guerra. Interesses globais e regionais se entrelaçaram, enquanto milhões de civis pagavam o preço. Mais de 500 mil mortos, 13 milhões de deslocados internos ou refugiados. Pessoas perderam suas casas, comunidades inteiras desapareceram e cidades históricas foram transformadas em ruínas. Milhões cruzaram fronteiras, enfrentando rotas perigosas para sobreviver. A crise humanitária síria é uma das maiores da história moderna, lembrando o mundo que guerras não são apenas estatísticas, são vidas, famílias e histórias destruídas. Apesar de tudo, a vida continua. Em algumas áreas, comunidades tentam reconstruir casas, escolas e mercados. Artistas, professores e médicos mantêm a cultura viva, resistindo à destruição e à desesperança. O espírito de resiliência sírio
é um lembrete de que, mesmo nas piores circunstâncias, há vontade de reconstruir, de ensinar as crianças, de aprender tradições e de sonhar com um futuro melhor. Mais de uma década depois, a Síria permanece marcada pela guerra, mas também pela esperança. O futuro ainda é incerto, mas a determinação de seu povo é inabalável. A Guerra Civil da Síria é um lembrete sombrio de como os regimes autoritários, conflitos internos e interesses internacionais podem devastar um país, mas também é uma lição sobre resiliência, coragem e humanidade que persistem mesmo nas piores crises. Conhecer essa história é essencial para compreender o mundo de hoje, respeitar a experiência de milhões e aprender com os erros e desafios da humanidade. Comente aqui embaixo o que você achou da Guerra da Síria e os pontos mais interessantes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos de história e geografia como estes.